Ó, se eu fosse olhar os meus defeitos, as minhas falhas, né? As minhas imperfeições, que são muitas, eu não poderia colocar a minha cara aqui para falar com você. Porque se eu for pesar na balança os meus erros, as minhas deficiências, eu não teria condição de estar aqui falando com você. Mas você sabe por que que eu venho falar com você? Porque porventura, se eu tiver vários erros, vários pecados que Deus não me aceitar, Ele pode aceitar você. Então é por isso que eu não desisto de falar do amor de Deus. Muitas das vezes eu cheguei perto de alguém e falei assim, ó, não faça isso, porque é errado, vai dar ruim, entendeu? E a pessoa vira para mim e fala, e você que faz isso, e isso, e isso, e isso? E até eu assusto com o tamanho da lista que é falado. E eu paro e penso, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tantos erros. Mas aí depois eu me lembro. Eu me lembro de quando Jesus andava fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Pai. E eles viraram e disseram que Jesus expulsava o demônio pelo poder do próprio demônio Beelzebub. Aí eu te faço a pergunta e fica a dúvida no ar. Se eles falaram que Jesus expulsava demônios pelo próprio poder de Beelzebub, o que vão falar de mim? Não tem nem como comparar eu com Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo dos santos, o puro, né? Veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, para que nós tivéssemos o direito de vida eterna através da sua morte na cruz. Então é por isso que eu não paro de falar de Jesus. Eu não paro de divulgar as bondades de Jesus. Porque se Jesus era santo, ele foi crucificado, foi chamado de, né, de expulsador de demônio pelo próprio poder do demônio. Imagina o que vão falar de mim. Gente, se eu for falar com vocês de que eu sou chamada, eu não tenho coragem de falar com vocês aqui, entendeu? Porque eu sei que há milhares de pessoas assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo. Eu não tenho coragem de falar com vocês de que eu sou chamada. E quanto mais eu falo contra o mal, mais as pessoas levantam contra a minha vida. Aí depois eu lembro de quando... Não pode misturar política, nem é bom, mas eu vou falar de quando um candidato tá lá, ganha que não ganha, ganha que não ganha. Gente, aparece tanta coisa que o homem fez de ruim, ou a mulher fez de ruim, que a gente fala, nossa, não vou votar nesse aí não, porque esse aí é o próprio Lucifer. Se a gente for analisar bem, quantos líderes religiosos, pastores, obreiros, diáconos, diaconisa, mulheres de oração, que são caluniados, difamados e pessoas se levantam com a sua vida. E se você não estiver ligado em Deus mesmo, você fala, não, isso é verdade? Não, isso é verdade. Eu fico imaginando, gente, a competência que tem os jurados, né, para julgar as pessoas, porque tem coisa que parece que é verdade. Se você não tiver mesmo aquela sabedoria vinda de Deus, você fala, não, esse aí é o próprio Lucifer, próprio demônio em forma de gente. Então vamos, gente, orar e vigiar para que nós não venhamos cair em tentação. Igual eu falei, se eu fosse olhar as acusações que fazem contra mim, eu não tenho vergonha de falar com vocês, não, tá? Eu vou falar uma só vou falar uma. Gritaram no meio da rua que eu sou pedófila, aliciadora de crianças. Você sabe por quê? Porque eu amo ajudar crianças, amo distribuir coisa para as crianças, amo acolher as crianças que estão com frio. Me chamaram de aliciadoras de crianças. Mas vai na fonte de quem me chamou disso. Olha de quem me chamou disso e é ligado em quem, com quem essa pessoa tem comunhão. Então vamos, gente, fazer o bem. Não importa se estão jogando pedra em nós, não importa se estão gritando no meio da rua que a gente é isso ou aquilo outro. Mulher de Deus,
Oh, mulher de Deus! Se Jesus te escolheu, se Deus te escolheu, é porque Ele vai te capacitar. Você vai conseguir chegar lá na frente. Você vai atravessar e vai chegar do outro lado. E lá do outro lado existem pessoas que precisam de você, como aquele demoniado gadareno que estava ali precisando de ser liberto. Se Jesus não atravessasse e fosse para o outro lado, hein? Aquele endemoniado ia ficar endemoniado a vida inteira. Até o demônio destruir ele por completo. Os demônios, que ele tinha legião de demônios. Então vá para o outro lado. Não importa se está falando que você está roubando. Você é homem de Deus que pede oferta para pagar a luz da sua igreja. Você, pastor, diácono, diaconisa, que faz a campanha do quilo para ajudar o próximo. Eles estão falando que você está comendo as comidas. Não pare. Não importa se levanta contra a sua vida. Você tem que prestar conta a Deus. Não é a boca usada pelo mal. A boca suja, o sepulcro caiado, que parece que é uma pessoa boa e dentro dela é cheia de podridão. Oh, homem de Deus. Você tem alimentado tantas pessoas, tantas almas têm sido agraciadas pela palavra que vem diretamente de Deus. Você tem ajudado tantas pessoas. Você vai olhar esses pouquinhos, essa minoria, que são templos do próprio demônio. Você vai olhar eles? Não, não olha não. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, será condenado. Então, nós temos a incumbência de falar desse Deus poderoso. Não tem problema se você erra. Eu tenho vídeo que eu troquei o nome de Jeremias e era Neemias. Falei Jeremias e era Neemias. Você acha que eu vou parar de fazer vídeo porque eu troquei o nome? Jeremias com Neemias é quase a mesma coisa e eu esqueci na hora. Não importa. Ah, não foi Deus que usou ela porque ela está trocando o nome do profeta? Não importa. Se Deus não quiser que eu falo mais, Ele cala a minha boca, porque Deus tem esse poder. Ele fecha a minha boca, assim como Ele fechou as bocas dos leões lá na cova, onde Daniel foi julgado. Ele também fecha a minha boca. Eu já ouvi pessoas falando comigo, cala essa boca, não fala isso aí não, que vai prejudicar. Eu tenho que falar que o único caminho é Jesus Cristo que salva. E o diabo só leva você para a perdição, o diabo só te leva para o inferno. Aonde que o diabo vai te levar se não for para o inferno?